Os mistérios e a grandeza do Antigo Egito. Prepare-se para embarcar em uma viagem fascinante pelos desertos do tempo, explorando uma das civilizações mais icônicas da humanidade, o Antigo Egito. Suas lendas, monumentos e figuras históricas continuam a inspirar e intrigar o mundo até hoje. Vamos explorar tudo, desde os imponentes faraós até os deuses poderosos, passando por batalhas épicas e a queda final deste império monumental. O Egito é cercado pelo vasto e árido deserto do Saara. Embora pareça inóspito, esse deserto foi um poderoso protetor natural contra invasões estrangeiras. Ele isolava a civilização egípcia do restante do mundo, permitindo que florescessem cultural e economicamente. Ao mesmo tempo, também era um obstáculo, limitando a expansão territorial e forçando os egípcios a se adaptarem com um modo de vida centrado no rio Nilo. O Nilo era a força vital do Egito. Suas inundações anuais fertilizavam o solo, permitindo colheitas abundantes em uma região que, de outra forma, seria desértica. Além da agricultura, o rio era a principal rota de transporte e comércio. Seus vastos recursos possibilitaram o crescimento da sociedade egípcia e sua transformação em uma grande potência antiga. Tudo começou com a unificação do Alto e Baixo Egito pelo faraó Narmer, também conhecido como Menes. Essa unificação marcou o início das dinastias egípcias e estabeleceu os alicerces de uma civilização que duraria milhares de anos. Com o tempo, o Egito se tornou sinônimo de inovação cultural, religiosa e arquitetônica. Os faraós governaram com poder absoluto, considerados descendentes dos deuses. Eles construíram monumentos extraordinários para marcar seus reinados e imortalizar seus nomes. De Xufu, que nos deu a Grande Pirâmide, até Hatshepsut, a primeira faraó mulher bem documentada, e Ramsés II, o Grande, seu legado ainda vive. A religião permeava todos os aspectos da vida egípcia. Seus deuses representavam forças naturais e aspectos da vida cotidiana. Ra, o deus do sol, era reverenciado como o criador do mundo. Osíris governava o submundo, enquanto Ísis era a deusa da fertilidade e maternidade. Complexos templos, rituais grandiosos e mitos fascinantes refletiam a devoção de um povo aos seus deuses. As pirâmides são ícones do Egito, símbolos da engenhosidade humana. A Grande Pirâmide de Gizé, construída para o faraó Xufu, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Além delas, maravilhas como o grande esfinge e templos de Luxor e Karnak demonstram a habilidade e ambição dos egípcios. Esse foi o período em que o Egito estabeleceu seus alicerces culturais. Os faraós focaram na construção de monumentos eternos e no fortalecimento do governo centralizado. Mas, com o tempo, disputas internas e dificuldades econômicas enfraqueceram o reino antigo. Após um período de fragmentação, o Reino Médio trouxe novas dinastias focadas em comércio, engenharia e ricos sistemas de irrigação. Esse período marcou a expansão cultural e econômica do Egito, mas também a vulnerabilidade a ataques estrangeiros. Com o novo reino, o Egito se tornou um império. Faraós como Tutmose III e Ramsés II conquistaram territórios e estabeleceram o Egito como uma superpotência militar. Foi a Idade Dourada dos faraós, de riqueza, grandes projetos e diplomacia. Os egípcios utilizavam armas avançadas para sua época, em arcos compostos, lanças, escudos, e, mais tarde, carros puxados por cavalos, tecnologia herdada dos Hyksos. Essas conquistas militares consolidaram o poder do Egito e garantiram sua hegemonia regional por séculos. Cleópatra VII é uma das figuras mais intrigantes da história egípcia. Inteligente estrategista, ela buscou alianças e consolidou seu poder ao se envolver com grandes líderes romanos, como Júlio César e Marco Antônio. Mas sua luta contra o Império Romano terminaria com sua morte e o fim do domínio faraônico. Com a morte de Alexandre, o Grande, que ocupou o Egito e fundou Alexandria, a civilização se transformou sob influência grega. A dinastia Ptolomaica, da qual Cleópatra fazia parte, foi a última etapa antes da queda do Egito. O Egito foi governado por mais de 30 dinastias, cada uma contribuindo para o desenvolvimento cultural ou enfrentando desafios que marcariam sua história. Desde o Antigo até o Novo Reino, o equilíbrio entre ordem e caos definiu cada era. Os egípcios comuns viviam de forma modesta, sendo agricultores ou trabalhadores. As elites desfrutavam de luxos, como joias e música, enquanto o povo celebrava festividades relacionadas aos ciclos do Nilo e à religiosidade. O Egito foi pioneiro em diversas áreas, desde escultura e grandes pinturas até avanços em engenharia e medicina. Papirros, sistemas de irrigação e métodos cirúrgicos foram algumas das inovações de impacto mundial. A escrita egípcia em hieróglifos foi essencial para contar suas histórias.
Durante séculos, essa linguagem permaneceu um mistério, até a descoberta da Pedra de Roseta, que ajudou a decifrar esse alfabeto único. O desmoronamento do poder egípcio foi lento, envolvendo disputas internas e invasões de forças estrangeiras como os assírios, persas e, finalmente, os romanos. O domínio de Roma marcou o fim de uma era. Mesmo séculos após seu desaparecimento, o Egito continua cativando com seus mistérios. Desde os tempos de Napoleão, arqueólogos redescobriram tumbas perdidas e segredos dessa civilização. A descoberta do túmulo de Tutancâmon é apenas um exemplo. O Egito Antigo é a personificação da eternidade. Suas conquistas culturais e científicas, suas figuras enigmáticas e seus monumentos atemporais continuam a nos inspirar. Exploramos seu passado para entender não apenas a eles, mas a nós mesmos. Esta é a verdadeira mágica do Antigo Egito. Ao encerrarmos essa jornada, é impossível não sentir o peso das areias do tempo e o eco do passado que ressoa no presente. Afinal, o Egito sempre será a dádiva do Nilo.